E nós, lá no retiro, com as pessoas que foram, temos falado sobre famílias. O tema do retiro é famílias, um lugar de ajuste. E enquanto estávamos no retiro falando sobre isso, eu já tinha avisado os irmãos que no domingo à noite eu faria um desfecho. Por duas razões. Uma, para que as pessoas do retiro viessem no culto. E a segunda, para que os que não puderam ir pudessem ser beneficiados também com um assunto tão importante. Família é um lugar de ajustes. Nós passamos sexta e sábado, fizemos 2 encontros e aprendemos algumas coisas. Por que as famílias precisam de ajustes? Precisam de ajuste porque o pecado entrou. Quando o pecado entra no Éden, a família rodava perfeitamente como um relógio, sincronizado, perfeito. Mas o pecado entrou. E os homens começaram a fazer pequenos ajustes. E os ajustes começaram imediatamente quando Adão e Eva se veem nus e eles pegam folhas de figueira e começam a cobrir o corpo. E isto é um ajuste, é um jeitinho brasileiro. Não que eles eram brasileiros, mas eles começam a falar, temos um problema, vamos solucionar. E eu comecei a mostrar para os irmãos como até hoje as pessoas usam também folhas de figueira para esconder os seus pecados. Por quê? Porque as folhas de figueira, elas são rápidas de fazer, não dão trabalho, porém elas são provisórias. As folhas, se Deus permitisse Adão ficar com aquela vestimenta deles, as folhas iam secar. Então as folhas são itens provisórios que trazem dificuldade. E hoje as pessoas continuam usando os itens provisórios. São desculpas e mentiras para cobrir os seus pecados. Mencionei sobre diversas delas que hoje vem com um carimbo médico chamado CID, que é aquela classificação internacional de doenças. Então a pessoa fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É possível ter doença? Nós acreditamos em doenças? Acreditamos. Nós não somos uma igreja que diz que tomar remédio é pecado. Tome remédio, é uma bênção. Siga a orientação médica. Mas existem muitas doenças que são frutos do pecado. E nós desenvolvemos, inclusive, patologia mesmo. O corpo reage adequadamente e inadequadamente porque nós pensamos. É possível que alguém esteja pensando tão errado que comece a ter taquicardia. É possível que alguém pense errado e comece a ter falta de ar, estando tudo bem. Então é possível sim, e acontece muito, de doenças o médico te dá um papel e diz, você tem uma doença e não é uma doença. Mas, como lidar com isso? Nós falamos, eu não tenho como pregar sobre isso, tá bom? Da onde veio o pecado? Da onde veio os ajustes da família vieram depois do pecado. Depois nós olhamos um segundo aspecto, começamos a olhar então a partir desses ajustes que foram feitos, vimos que é difícil fazer ajustes na família porque é complexo. As famílias, nós por si só, seres humanos sozinhos, somos complexos. Se você vivesse sozinho, você seria esquisito com você mesmo. Nós temos traços. E eu mencionei lá no retiro, e depois até postaram fotos, eu pedi para as pessoas, postem as suas esquisitices, e as pessoas começaram a postar. E a maioria delas foram postadas na área da alimentação, e foi divertido ver. Houve houve uma refeição, após terminar a refeição, eu peguei uma gelatina de limão e coloquei chocolate. Foi o suficiente para falar, não, vamos tirar foto. Isso é muito esquisito. Meu irmão pegou abacaxi com chocolate. Ok. E aí, assim foi. O Nicolas pegou brigadeiro e comeu com azeite. Cada um tem um paladar, então, normal. Pegou uma bomba de chocolate e misturou com azeite. Quem mais? O que tinha mais esquisito lá que fizeram, Isa? Bolacha com requeijão. Rosquinha de chocolate com requeijão. O meu pai, quando era vivo e foi conosco, ele comia melancia com queijo ralado. Gente, não é esquisito. Então, não se ofenda se eu falar que você é esquisito. Eu estou dando a esquisitice só no paladar. E eu mostrei a complexidade, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, para você ajustar numa família de 4, 5 pessoas. Nós temos hábitos e maus hábitos. Nós temos ajustes financeiros que a família tem que fazer, ajustes profissionais, ajustes de alvos, ajustes circunstanciais que acontece de repente uma mudança na sua família e você tem que adaptar ali, não tem jeito. É complexo. É quase impossível imaginar como é que Deus, sem a graça dele, como é que nós vamos ajustar tudo isso? Nós somos seres extremamente complexos. O pecado estragou e depois Deus junta isso. Junta as famílias e coloca pessoas diferentes. Então eu falei, da onde veio os ajustes por causa do pecado e por que é difícil por causa dos muitos, da complexidade da vida humana. Hoje,
Ontem à noite, eu falei por onde começar os ajustes. Então você fala, Deus, eu quero ajustar a minha família. Por onde eu começo? Eu falei sobre ajustes individuais. Comece por você mesmo. Olhe para si. Você precisa corrigir a maneira como você pensa. Você precisa corrigir a sua comunicação. É a maneira como você fala, a maneira como você ouve, a maneira como você age. Não dá para corrigir a família se você não fizer uma autoanálise. É muito fácil você apontar o dedo e falar, você está errado, ela está errado, ele está errado, os meus filhos estão errados. Se você não olhar para si mesmo e achar os erros e corrigir, fica impossível. Depois de você fizer ajustes individuais ou pessoais, existem os ajustes coletivos, que são diversos e difíceis. Estou mostrando os tipos depois de ajustes. Além de ser individual e depois coletivos, ajustes que nós chamamos outrocêntricos. Ajustes que você faz na sua família, na sua vida, que visa facilitar a vida do outro. Se você na sua casa não faz ajustes para ajudar o outro, a outra, se na sua casa tem sempre um fazendo tudo sozinho, se tem alguém arrumando a roupa e tem outro sempre jogando no chão, se tem alguém sempre limpando e alguém só sujando, vai estourar. Nós não vivemos em albergues, nós não estamos... o hotel tem um certo aspecto que às vezes complica. Muitas pessoas gostam de ir para o hotel porque levanta, sai, como é que fica o quarto? Quem levantava e arrumava a cama direitinho? Deixava tudo arrumado. Você fala, não, daqui a pouco vai passar quem? Arrumadeira, eu estou pagando. Aqui pelo menos eu vou arrumar. No nosso quarto, eu e Isa, nós levantamos, nenhum dia a moça foi, porque nós arrumávamos. E eu passava para a moça e falava, não precisa arrumar o nosso quarto já arrumamos. Aprenda isso. É errado deixar a outra arrumar? Não tem problema nenhum. Estou falando que você pode acostumar no hotel e quando chega em casa faz o quê? Você reclama com o seu filho, com a sua filha e faz a mesma coisa. Toalha jogada, a moça vai entrar, vai arrumar. Desenvolva os ajustes. Falei também sobre... A família não deve ter um ajuste que faça todo mundo ser igual. Deus não chamou você para ser igual a todo mundo. Uma família todinha igual a você é uma tragédia. Gente, eu fico imaginando como seria uma família de 5 de mim. Difícil, a Steph já falou, nossa, olha aí, hein? Cuidado aí. Já pensou 5 Stephanies em casa? Complicado até de pensar. Falo, Senhor, misericórdia. E o que Deus faz? Ele junta. E torna complexo? Torna. Um gosta de falar, um gosta de ficar em silêncio. Um é expansivo, o outro é introvertido. E Deus fala assim, tá, que ali ele chacoalha, e a sua casa tem um jeitão próprio seu. Sua casa é diferente do outro. E aí você se espelha e fala, como eu queria que a minha família fosse como aquela. Cuidado. Quem escolheu os membros da sua casa, quem nasceram na sua casa, ou você na família que nasceu, foi Deus. Ele escolheu se você ia ser bragantino, paulista, baiano, não importa. Ele colocou você nessa composição. Não reclame. Sua casa tem um tempero próprio. Desfrute das esquisitices, das alegrias. Aproveite isso. E eu terminei falando sobre o que fazer quando a família se reúne e quer fazer ajustes, mas alguns dizem, eu não quero. Se você quiser fazer, pode fazer. Eu não vou mudar, para mim tá bom. E aí nós vimos isso. Enfim, eu preciso terminar o nosso tema, e o tema dessa noite, então, ainda falando sobre famílias, um lugar de ajuste. Eu vou passar aqui, eu acho que está ligado aí. Então, como é que as engrenagens de uma família rodam de maneira que você se ajuste? Então, hoje vamos fazer uma mensagem tópica, e a semana que vem voltamos para o nosso livro, tá bom? Então, fica comigo, não é nosso hábito. A pergunta que surge é, a qual padrão minha família deve se ajustar? Se a minha família tem que se ajustar, qual é o padrão, qual é o referencial? Por padrão nós chamamos um modelo. Você precisa olhar para um modelo, você precisa achar um modelo e falar, a minha família precisa estar dentro desse padrão, dentro desse modelo, dessa forma, se você preferir assim. O bolo, quando você bate a massa, o bolo, quando a massa está dentro de uma vasilha, o bolo é redondo, quadrado ou triangular? Quando a massa está sendo feita. Ela tem forma, a massa? O bolo vai assumir a forma do quê? Da forma. Então é isso aí. Você olha para sua família e fala, minha família está aqui. Qual é o formato que eu vou dar para essa família? Qual é o padrão? E aí existem muitas formas espalhadas por aí.
Qual é o padrão? Primeira lição simples, da onde nós vamos partir aí é essa daqui, ó. Todo mundo tem que se ajustar a Deus e sua palavra. Esse é o padrão, essa é a forma a qual o seu lar tem que se ajustar. Você não tem que se ajustar ao seu marido e vice-versa, aos filhos, não é isso. Se você tentar ajustar diretamente aqui, vai estourar. Muitas famílias fazem isso. Vamos combinar, está tendo muita briga aqui, vamos sentar junto e vamos acertar como nós vamos fazer. Isso vai durar pouco tempo. Porque você precisa de uma engrenagem maior que toca em todos e que coloca um ritmo em todos. É assim que funciona. E quem é esse padrão? É Deus. É Deus que vai fazer com que o seu filho gire de um jeito, o seu casamento, as suas finanças. Há um padrão ali. Então, quando todos se encontram em Deus, você tem a mesma cadência, você tem o mesmo propósito. Você sempre vai estar trabalhando no mesmo propósito, um propósito louvável. Bom, há um texto que diz assim, Romanos capítulo 12, é um versículo bem conhecido, a maioria das pessoas conhece o 1. Romanos 12, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, eu não vou falar do 1, embora o 1 seja o versículo talvez mais conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o verso 1. Paulo está falando sobre como o crente deve proceder a sua vida. Verso 2. Olha agora como Paulo vai lidar e vai falar do crente, e olha, nós estamos fazendo aplicações à família. E não vos conformeis. Quem tem outra palavra no texto bíblico aí? A minha está não se conforme. Não se amolde. A NVI, Marcelo? A NVI diz não se amolde. Não imitem. A NVT? A NVT diz não imitem o mundo. A NVI diz não se amolde o mundo. A Revista Atualizada diz não se conforme. Márcia, tem outra versão? Alguém falou outra? Não imitem. Veja, Deus, movendo a escritura aqui por meio do apóstolo Paulo, está dizendo para nós, vocês não devem adotar o padrão, não se conformem a este século. A palavra conformar aqui na Bíblia, em português, amoldar, seja o que for, é uma palavrinha grega, é a palavra siskema. O que parece essa palavra? Aparece com a palavra esquema. Deus está dizendo assim, não entrem no esquema do mundo. Se alguém falar para assim, gente, você quer ganhar dinheiro? Quero. Eu tenho um esquema infalível. Você ouviu a palavrinha, já rapidamente acende o alerta. Cuidado com os esquemas. E Paulo vem e fala assim, olha, o mundo tem um esqueminha. Ele funciona de uma forma. E Paulo diz, não entre nesse esquema, não deixe que esse esquema coloque formato em você e, consequentemente, na sua família. Dito isso, Paulo diz, não se amolde ao padrão desse mundo. A pergunta que vem é, qual é o padrão do mundo? Preciso saber qual é a forma que o mundo tem, para que quando eu olhe, eu me afaste. Eu oriente os meus filhos, o meu casamento, a minha vida de solteira, eu digo, não posso entrar nesse padrão. E o mundo tem forma para todo mundo. O mundo tem forma para solteiros, tem forma para as crianças, tem forma para casado, para divorciado, tem forma para família, para idoso. Ele tem diversas formas. E Paulo diz, não entre nessa forma, porque se essa forma for usada, o estrago é muito grande. Eu selecionei algumas, daria para fazer uma série sobre as formas do mundo. Olha aí. Qual é o padrão familiar? Um dos padrões que o mundo tenta colocar como forma para que os crentes entrem. E as pessoas de fora entram, mas a minha preocupação não é os de fora, são os da igreja, porque a orientação aqui é para o pessoal de Roma, para os romanos, né, os crentes, dizendo, não entre nesse esquema. E serve para nós também. Olha só, em primeiro lugar, existe um padrão familiar que o mundo tem colocado, que é o desrespeito é visto como aceitável e até normal, principalmente por parte dos filhos. Se você vai no mercado, num horário que é saída de escola, você vai ficar escandalizado. Eu sou formado em administração e uma das aulas chamava-se TGA, Teoria Geral da Administração. E havia aulas temas dentro dessa matéria que ensinavam coisas, literalmente, não era dito com essa palavra, mas era isso, na prática era isso. Como enganar o cliente, como fazer o cliente comprar o que ele não precisa. Como tornar o cliente insatisfeito. Como fazer a pessoa comprar mais do que ela precisa. Ela não precisa daquilo, mas nós vamos fazer isso.
E eu olhava para aquilo e o professor falava assim, quanto mais criativo você for, melhor vai ser. E era perigoso, porque a aula ensinava realmente a enganar. Então, quando você está na sua casa e passa um comercial, quero dizer para você que existe uma filosofia por trás daquele comercial para que você compre o que você não precisa, para que você se sinta insatisfeito. Então, você tem chinelo na sua casa? O comercial fala assim, mas é Havaiana? Você olha para o seu chinelo, está novinho. Mas o comercial diz, é Havaiana? Não é. Os mais antigos aqui vão lembrar que chinelo Havaiana era a marca de quem? Quando minha mãe corrigia a gente com a Havaiana, o chinelo era da Ralé. A Havaiana, imagina, vendia na feira. E hoje a Havaiana tem loja, tem marca. Então alguém vem para você e fala, você tem máquina, tem eletrodoméstico? Deixa eu dizer para você que a sua máquina não é uma? Não, é uma Brastemp. E qual é o problema? Não, Brastemp. Essa é a marca. Os mais antigos ainda vão lembrar do Pois é. Agora cavuquei. Quem sabe o que é o Pois é, o comercial do Pois é? Do Fusca. Pois é, e a pessoa passava e era para vender carro. Todo comercial quer fazer com você algo de insatisfação. Stephanie, nesses dias, tinha que fazer um trabalho para a escola sobre propaganda. E aí eu ajudei ela a montar a parte dinâmica da propaganda. E ela começou a ficar chocada com algumas coisas. Eu falei, deixa eu mostrar para você. E aí tinha uma propaganda de pizza. Quando você vê aquela propaganda, aquela pizza linda, de 4 queijos borbulhando tomate, a pessoa pega uma fatia, ela levanta e fica assim, o queijo nem descola. Você vê aquele queijo grudando e fala, nossa, que delícia. Aquilo não é queijo, aquilo é cola branca, cola tenaz. Eles parafusam um pedacinho da pizza, a ponta da pizza, na mesa, enchem de cola ao redor e levanta. Aí aquela cola estica, você fala, nossa, que vontade de comer. Você quer comer cola. Frango assado, comercial de frango de Natal, Chester. Você pega o Chester, ele tá redondinho, as patinhas assim, você olha a cor dele e fala, que bronzeado lindo. Sabe o que é aquilo? É graxa de sapato. Aplicada, é graxa de sapato aplicado sobre ele. E sabe por que ele está gordinho? Porque dentro dele tem um rolo de papel higiênico. Eu peguei todos os vídeos para ela, falei, vem aqui, deixa eu te mostrar. Você fala, que vontade de comer frango. Papel higiênico dentro, ele fica gordinho, faz na sua casa, fica igual. Você fala, nossa, que frango lindo. Todo mundo vai bater palma. Papel higiênico, graxa de sapato, cola. Já viu o comercial de shampoo? Mostrei para ela, a moça fazendo assim, e aquele cabelo solto que você fala, meu Deus, é esse shampoo que eu preciso. Tudo fundo verde, uma pessoa com cabo de vassoura fazendo assim no cabelo dela enquanto ela anda. O vento batendo, tudo truque de marketing. Aí você fala, eu preciso desse shampoo. Você não precisa nada. Você só precisa abrir os olhos e enxergar que estão enganando você. Propaganda de cerveja, as pessoas colocam o copo e a cerveja enche. E ela fala assim, puro malte, aquela cerveja sobe, aquele colarinho e ela transborda. Tem alguém com o canudinho embaixo assoprando. O que você está vendo ali é bolha de ar que alguém está soprando. Meus irmãos, os crentes têm que ter uma vivência, têm que olhar e falar assim, não se engane. Mas quando eu falei, voltando aqui, um padrão do mundo é que é normal. Se você tem filhos na sua casa e os seus filhos são desrespeitosos, o mundo fala que é normal, vai no mercado. E por que eu estou dizendo isso? Onde é que os chocolates são colocados? Lá em cima, na prateleira? Onde ficam os chocolates? Quando você chega perto do caixa, tem bem baixinho, tá lá todos os chocolates. Sabe por que está ali? É aquela compra final. Se o seu filho não pegou no corredor, não entrou no corredor de chocolate, não pegou, quando ele chegar ali, você está aqui passando as compras, sabe o que ele está olhando? A árvore da tentação. O batom está na frente dele, tudo aqui, falando, me leve, jogue no carrinho. E a criança pega. E aí a mãe fala, não, eu já comprei, não vou levar. E muitas crianças em mercados, você tem visto, elas pulam no chão, elas gritam. Eu já presenciei cena, eu falei, será que eu estou ficando louco? A criança pulou no chão, ela gritava. E o pai, eu falei, será que só eu estou ouvindo? Sabe como o pai fazia? E a mãe? Eles ignoravam. Eles falavam assim, ó, finge que você não está ouvindo que a criança para. A criança para? Ela não para. Ela ficou gritando meia hora, eu olhava para os pais e falava, meu, o que é isso aqui? E aquela gritaria, o pai colocando assim, quanto é o preço desse? Eu falei, meu Deus, será que ele não está ouvindo o que essa criança está fazendo? Se essa criança, por um passe de mágica, alguém estalasse os dedos
e ela se tornasse no Shaquille O'Neal, jogador de basquete, mais de 2 metros de altura, ela socava o pai e a mãe. E levaria. Ela só não bate neles porque ela não tem força, não tem tamanho para fazer isso. Mas o mundo vai dizer para você, olha, se seu filho mostra a língua para você, se ele é respondão, aqui olha alguns pecados comuns. Filhos rebeldes, respondões, irados, isso é normal, é uma fase, vai passar. E a Bíblia diz, não entre nesse esquema. Fuja desse esquema porque sua família vai desmoronar. Se o seu filho mostra a língua para você, está errado. Se o seu filho é respondão, às vezes ele não mostra a língua, mas é aqueles filhos que são jogadores de ping-pong, a bolinha vem e ele já rebate. O pai fala, mas eu não quero, é hora de comer agora, daqui a pouco. Mas vai esfriar, não importa de comer comida fria. Você fala, nossa, é rápido no gatilho. Você pode jogar a bolinha na ponta que quiser, ele pega a bolinha e volta para você com uma resposta atravessada. Isso não é normal. Isso é o pecado sendo tratado com normalidade. E por isso você vê as famílias estourando. Por isso você vê muitas pessoas que não querem mais dar aula. Porque esses monstrinhos que são formados na família, durante as semanas, para onde eles são mandados? Para a escola. E aí o professor não tem autoridade, o Estado não apoia. Nem a família apoia. E aí você liga para o pai e a mãe e fala, vem aqui, quero falar com você sobre os seus filhos. Ou seu filho. Meu Deus, o professor fica tremendo já. O pai chega e fala, o que foi? Fala, o seu filho é respondão. Quem você pensa que é para falar isso? Eu sou professor dele, estou vendo. Eu falo para ele fazer uma coisa, ele responde. Ele xinga, ele morde. Há crianças que mordem outros na escola. Estão virando animais. E por que a sociedade está ruindo? Porque os lares não se ajustam ao padrão de Deus, mas se ajustam ao molde do mundo. Quantos de vocês lembram da Super Nanny? Super Nanny. Alguns pais falam assim, o padrão é Super Nanny. Se o filho desobedecer, pega o filho, coloca ele virado no canto para a parede olhando um tempinho. Ok, mas esse não é o padrão bíblico. Este não é o padrão bíblico. Correndo o risco de ser preso com o que eu vou dizer, por isso eu vou medir bem as palavras, se for dizer, a Bíblia ensina claramente, sem a menor sombra de dúvida, que na correção de filhos existe algum tipo de grau de disciplina física. Uma medida correta, adequada, proporcional. A Bíblia não ensina a espancar ninguém. A Bíblia não ensina a puxar a orelha, levantar pelo nariz, pelo cabelo, nada disso aí. Isso é invenção. A Bíblia não manda você usar ferro, taco de beisebol. Não manda você pegar coisas de jogar. A Bíblia fala para usar uma varinha. Varinha é uma coisa bem fininha, flexível. Ela vai produzir ardência, apenas ardência. Deus nunca quis lesionar ninguém. Mas tem pai dando soco, dando tapa, empurrando, chutando. Tudo isso está errado, mas não tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com o distorcer, não agora dos filhos, mas da paternidade. Os pais não sabem o que fazer. Eles estão tão irados que eles falam, não aguento mais. Se eu pegar meu filho, eu vou matar. E por que eles estão assim? Porque eles estão criando pequenos monstrinhos ajustados no padrão do mundo. Há escolas que dizem o seguinte, deixa o seu filho aqui, nós não vamos dizer mais para o seu filho o que ele tem que estudar. O seu filho, ele vai escolher o que ele quer estudar. Legal essa escola? Os filhos chegam lá e falam, o que é a aula hoje? O que você quiser. Você quer aprender física ou você quer jogar bola no pátio? A criança faz o quê? Você quer aprender matemática ou brincar de bexiga? E fala assim, não, a criança por si só vai perceber que ela precisa estudar. Ela por si só vai aprender que ela tem que respeitar o amiguinho. Não vai, pode ter certeza. O filho entregue a si mesmo, a Bíblia fala que vai envergonhar os seus pais. E a sociedade tem feito isso. Irmãos, não permita que a sua família se amolde ao padrão de desrespeito, responder, rebeldia como normal. Não é. Se você deixar o seu lar assim, você entrou no esquema do mundo e o seu lar vai sofrer as consequências. Segundo aspecto aí, olha, das formas que o mundo tem. Deus fala, não se amolde ao mundo. A forma dos filhos, a forma do casamento. O casamento, hoje é amplamente ensinado. A Rede Globo ensina isso tranquilamente nas novelas. O casamento é um rito opcional. O que eu quero dizer com isso? Precisa casar? Eles falam, não. Que casar? Que século você vive? Esse negócio de casar não precisa mais. É só nós ajuntarmos as nossas coisas. Na novela tem, no filme tem, você vai no cinema tem. Estão morando juntos, aí você vê aquela cena romântica e a pessoa fala assim, olha, eu quero convidar você para morar comigo. Não está falando de casamento. Está falando de morar comigo.
E morar comigo, na Bíblia, não é casamento. É concubinato, é adultério, é imoralidade, pode ser qualquer coisa, mas não é casamento. E o mundo diz, o casamento é um rito opcional. E mais, é uma formalidade, a formalidade do casamento é tola e está falida. O último censo do IBGE no país mostrou que o número de divórcios explodiu assustadoramente. Pergunta para você. Onde o IBGE ficou mais surpreso? O número de divórcios aumentou mais entre os incrédulos ou entre os crentes? Disparou entre os crentes. E pasmem você, em alguns lugares do Brasil, o número de divórcios entre os crentes supera o dos incrédulos. O que está acontecendo? O casamento está se tornando um rito opcional e a pessoa fala assim, é uma instituição falida. Pessoas olham e falam assim, você vai casar? Para quê? Com tristeza, uma vez uma jovem me procurou, anos atrás, e disse, pastor, eu não quero casar. Ela casou. Que bom que ela mudou a mentalidade dela. Mas ela disse, eu não quero casar. Eu perguntei por quê. Ela falou, o casamento não dá certo. Eu falei, por quê? Ela falou, não deu para os meus pais. Eu falei, não deu? Não, mas seus pais são casados. Ele falou, se aquilo é casamento, eu não quero. Então os jovens estão crescendo e aprendendo rapidamente. O casamento é uma coisa, case se quiser, é opcional, porque é algo falido. É uma coisa que foi inventada. Alguns dizem até mais, dizem que, de certo modo, casar é para quê? Desfrute o quanto quiser, e se você não gostar mais, faz o quê? Troca. Enjoou da sua esposa? Está casado há 30 anos, enjoou? Gente, sabe o que o mundo diz? Você quer apimentar o seu relacionamento conjugal? Troque. Tenha um relacionamento aberto. Hoje é moda isso. Tenha um relacionamento mais amplo. Vocês estão com a mente fechada. E sabe o que o mundo culpa? As pessoas terem uma mente fechada relacionada ao casamento? Eles falam que isso é uma culpa do conceito judaico-cristão. Foi a cultura judaico-cristã que colocou essa ideia de que casamento é uma coisa importante, digna, oficial. E é verdade, foi isso mesmo. Foi a cultura dos judeus e depois a cultura cristã que enfatiza isso. Hebreus, capítulo 13, diz, digno entre todas as pessoas seja o leito conjugal sem mácula, puro. A Bíblia fala que, Paulo escreve para Timóteo, que cada um sabe possuir o seu próprio vaso em honra. Há uma discussão ali se o próprio vaso é o próprio corpo ou está falando do outro, da pessoa, da esposa ou do marido. Possua, guarde a instituição do casamento de forma elevadíssima, mas o mundo está chutando isso. Casamentos hoje que duram um mês, eu vi de um casamento mais rápido da história. Acho que demorou 2 ou 3 minutos. Foi um casamento indiano. Casou, falou, bateu o recorde, entrou no Guinness. Na saída, quando estava saindo, a mulher tropeçou. Já casou, acabou de casar, estava saindo. Enroscou o pé no vestido da noiva, tropeçou e caiu. O agora entrou noivo e saiu casado, né? O marido virou e falou assim, nossa, que estúpida. Falou isso para a mulher. Ela levantou tão ofendida, foi lá e falou, quero rasgar o papel, quero anular o casamento. Ele entrou com o casamento mais rápido. O que está acontecendo? As pessoas estão olhando para a instituição do casamento e falam assim, é totalmente opcional. Só poucos lugares no mundo. Não vou falar que é toda a igreja não, porque poucas são as igrejas que dizem essa instituição tem que ser preservada. Outro padrão que o mundo coloca para as pessoas, olha só, é a completa destruição dos limites morais na área sexual. Esse esquema aqui é o mais forte. O mundo tem um esquema, 24 horas a televisão faz isso. Acabe com qualquer limite moral, principalmente na área sexual. A moralidade sexual é uma coisa que você fala, joga fora. Então começaram a surgir aí os nomes, trisal. Você fala, nossa, existia isso alguns anos atrás, 10 anos atrás, alguém já ouviu falar de trisal? Agora tem, qual é o problema de ter um homem, 2 mulheres, 2 homens, 1 mulher? Qual é o problema isso aí? É isso aqui, ó. É a destruição de qualquer limite. Quer ter um relacionamento homoafetivo? Qual é o problema? O que importa, o esquema do mundo, a forma do mundo diz o seguinte, se você está feliz, é o que importa. Olha, ninguém paga suas contas. Nunca ouviu essa expressão? Eu que pago as minhas contas. Por que você estão... Eu que pago... Por que você está interferindo na minha vida? Porque a minha felicidade te incomoda. Ache um texto na Bíblia
que diz que nós somos feitos para ser felizes? Pois aponta para mim. Onde está um texto que fala assim, o objetivo do ser humano é ser feliz? Onde está isso na Bíblia? Não está. Não existe, porque esse não é o nosso objetivo. Deus nos traz felicidade e também traz coisas tristes. Nós vamos desfrutar de felicidade eterna? Vamos. Mas o objetivo nessa vida não é esse. Deus não chamou você para ser feliz. Então, isso está errado. Se você está feliz, é o que importa? Não importa não. Há um padrão de Deus, um absoluto, e esse absoluto ele tem que ser mantido. Quando ele é desprezado, a família vem ruir. Alguns dizem assim, os incomodados que se mudem. Mas não dá para se mudar desse mundo, por enquanto não dá. Então quando você olha para tudo isso no seu trabalho, na sua escola, na sua família, perto de você, você começa a ouvir dentro das igrejas, não tem nada de errado com namoro misto. Namoro misto aqui é um crente, um homem cristão, uma mulher cristã namorando com um incrédulo. O número de igrejas que pegam a Bíblia e ensinam, olha, isso é errado, está diminuindo, porque falam, não, qual é o problema? Alguns dizem assim, os rapazes da minha igreja são piores do que os da escola. As moças da minha igreja, pastor, você conhece essas moças da minha igreja? Meu Deus. As moças da minha escola são muito mais. A conversa delas, a postura delas é melhor. Há moças, e é verdade, há muitas moças e rapazes dentro da minha igreja que eles são completamente profanos. Eles envergonham o nome de Cristo. Eles têm atitudes vergonhosas. Eles se vestem, eles falam, eles agem de completa forma a destruir qualquer limite. E eles falam assim, uma igreja mente aberta. Mas a Bíblia diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que poucos vão acertar com ela. Se o mundo está forçando você na destruição dos valores morais, dizendo que o que importa é ser feliz, deixa eu dizer para você que a Bíblia diz que o que importa é agradar a Deus e glorificá-lo enquanto nós vivemos aqui. 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais ou quer bebais, quer namorais, não está lá mais para você entender, façais qualquer outra coisa, lazer, família, façam tudo para a glória de Deus. E se você encontra um esqueminha que coloca você fora desse padrão, está errado. Ensine os seus filhos, não ao namoro misto. Deus disse não. O povo de Israel, quando saiu do Egito e veio para Canaã, Deus falou, não quero que vocês se casem com as nações à sua volta, porque elas vão corromper você. Eles obedeceram? Não. Israel foi corrompido e Deus puniu. Deus falou, não façam isso, isso vai ser armadilha para vocês. Salomão, não faça isso. Salomão casou com mulheres estrangeiras e no final da vida estava acendendo incenso para deuses pagãos. O homem mais sábio do mundo fez templos para o paganismo. Deus falou, não façam isso. Lutem. O homossexualismo também não é uma opção. Deus não chamou ninguém para ser feliz. Ele disse, é certo e errado. E a Bíblia diz, isso não é preconceito, não é ofender, não é homofobia. A Bíblia fala que nós podemos dizer o que é certo e errado, porque nós temos um padrão. O nosso padrão não é a sua opinião ou a minha. Deus diz, é errado. Ele olhou para Adão e falou, não é bom que o homem viva só. Farei para ele um companheiro. Foi isso que ele falou? Alguns dizem, Deus fez Eva ou fez Ivo? Ele podia falar para Adão, Adão, você está tão só, vou fazer para você um marido. Ou vou fazer para você 2 Evas. Esse é o meu padrão. Toda vez que o casamento a família de modo geral foi atacada, a primeira vez que você vê na Bíblia um caso de poligamia, são os descendentes de Caim. Se eu não me engano é Lameque, depois está em Gênesis capítulo 4. Ele fala, ouça-me mulheres de Lameque, matei um homem porque fez isso, matei o outro porque ele fez aquilo. Ele está contando para suas mulheres na mesa, o padrão de vida que ele tem. Então você vê a primeira vez a destruição de um lar, nos descendentes de Caim, que a Bíblia chama de os filhos da serpente. Queridos, a destruição dos limites morais é um esquema que entrou nas igrejas forte, muito forte. Concubinato. Há pessoas que moram com outra pessoa e falam, é sua esposa? Não, mas a gente está morando junto. É errado. Casamento é uma coisa, concubinato. Viver com uma amante, uma mulher que vive com alguém que não é o seu esposo de fato, está vivendo, se ela for casada, está vivendo em adultério. Se ela é solteira, ela está vivendo em fornicação. É imoralidade. A Bíblia não vai abrir exceção para isso.
Mas pastor, os tempos mudaram, mas a Bíblia não mudou. Os tempos mudaram, mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então errado é errado, não vai mudar isso daqui 50 anos. As pessoas estiverem ensinando o que é certo, você tem que olhar para a Escritura e falar, qual é o esquema de Deus? Porque o esquema do mundo é imposto violentamente. A ideia aqui, aí não tem espaço para escrever as aberrações que vão surgindo, os problemas vão surgindo. A pessoa fala, eu não tenho mais sexo, eu me atraio por homens e mulheres, bissexualidade, a bestialidade e todo esse tipo de coisas erradas. Deus diz, é errado. O casamento é uma instituição valiosa, monogâmica, indissolúvel, santa. Todos os esquemas que o diabo oferece são destrutivos. Não abrace. Outro padrão familiar que Paulo diz, não se amoldem a este mundo, olha só, a destruição de noções hierárquicas. Tudo agora virou moda. Tudo que se ouve é machismo. Ah, por quê? Isso é um pensamento opressor. O seu pai diz que você não pode ir, você é uma pessoa oprimida. O feminismo tem entrado nas escolas e diz assim, o seu pai pode dizer tudo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó, a ideia bíblica de que existe liderança masculina é completamente atacado. Você quer saber se é atacada mesmo? Vai lá no seu trabalho e diz assim, eu sou submissa ao meu marido. Meu Deus. Fala isso de preferência no salão de cabeleireiro ou na manicure. E fala assim, ó, vamos num lugar, eu vou perguntar para o meu marido se ele deixa. E imediatamente, quando você falar isso bem alto, o salão vai ficar em silêncio. Você vai ouvir só o barulho do ventilador. Tá todo mundo olhando para você e falou, o que você falou mesmo? E eu vou pedir pro meu marido para ver se ele deixa. Aí já escuta já o pessoal rosando. Fala, calma. A moça que tá fazendo assim já pega o alicate para cortar seu dedo, fazer alguma coisa para você sumir dali. Para de falar isso. Se é cabeleireiro, ele já vai dar um corte, acabou. Corte de cabelo. Ou um marido que diz assim, olha, eu sou um marido que lidera a minha família, um marido amoroso. Olha, estou pensando hoje em comprar flores para minha esposa. Um vai falar, nossa, você ainda está nessa? Você elogia a sua esposa? Você tem tempo com seus filhos? Tudo isso o mundo está falando, joga no lixo, vá viver a vida, desfrute a vida. Porque no casamento ou na família, ter uma hierarquia em que você tem pais, ou marido, esposa, filhos, é absurdo, é um pensamento opressor. Eles dizem o seguinte, para a família viver bem, a família tem que viver dentro de democracia. Então você quer fazer uma estrutura solar, todas as decisões reúne todo mundo e vota. Sabe o que vai acontecer com a sua casa se todo mundo votar? Domingo de manhã você fala assim, quantos querem ir no clube? Levantem a mão. Quantos querem ir na igreja? Adivinha o que vai acontecer com a votação? Quantos, na hora do almoço, você fala assim, quantos querem comer salada e quantos querem comer chocolate? Começa a fazer a votação lá e você vai descobrir o que vai acontecer. Quantos querem tomar banho ou querem dormir sem tomar banho? As crianças, quantos querem tomar banho uma vez por semana? E assim vai. Não vira democracia, vira anarquia. A anarquia é exatamente isso. Todo mundo faz o que quiser. Na família, todos são iguais diante de Deus, essencialmente. Funcionalmente, não. Nós temos funções diferentes. E cada função tem que ser respeitada. Deus colocou uns para liderar, outros para serem liderados, outros para auxiliar a liderança. Deus colocou todos para viverem em amor. E o mundo diz, vamos acabar com isso. Vocês estão vendo quantas formas? Quantas vocês têm que lutar? É o tempo inteiro a armadilha, você está andando no campo minado. Qualquer uma delas que você cair, destrói sua família. Então, qual é o padrão de Deus? Se esse é o padrão do mundo e Paulo diz não se amolde a esse padrão, a que padrão minha família precisa se ajustar? Olha aí, eu não tenho... Nosso hábito, você sabe que é estudar palavra por palavra, se eu fizer isso demora muito. Eu vou só pontuar. Aí onde você está em Romanos capítulo 12. Paulo diz, 12:2, tá? Não vos conformeis com este século, o esquema deste mundo. Aí na minha versão diz, mas, ao contrário disso... transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo começa a dizer que você não deve entrar nesse esquema, mas você precisa renovar a sua mente o tempo inteiro. Renovar é a ideia de você precisa constantemente estar lavando a sua mente, renovando. Ela não pode ficar parada, estagnada. É por isso que você vem terça, domingo, é sempre que você tem contato com o aprendizado bíblico, para que a sua mente seja lavada. Se você lavasse a sua mão uma vez só em casa, fala, já lavei.
não resolve você ficar constantemente lavando talheres, louças, assim por diante. Assim como um talher, uma louça se suja, a sua mente também. E Paulo diz, renovem a vossa mente. E ele vai dizer como. Então existem alguns padrões aí. Ó. Quais são os requisitos para que a família tenha um ajuste em Deus e fuja do esquema do mundo? Versículo 3. Paulo vai falar sobre humildade. Onde aparece humildade? Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Paulo diz, gente, vamos ser mais humilde. Pense segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Deus está falando assim, existe uma bênção em você ter uma dimensão correta sobre si. Você não pode pensar acima e nem abaixo. Você não pode se sentir inferiorizado. Eu não sou ninguém. Eu vou fazer tratamento, eu vou falar com o meu psicólogo, com o meu psiquiatra, eu vou conversar porque eu me sinto muito inferior. A Bíblia fala, não, você tem que ter uma dimensão quem você é em Deus, qual é o seu valor. Você não pode pensar acima nem abaixo, você tem que ter um pensamento coerente. Então você precisa da família para te dizer. Mas quantas pessoas gostam de sentar em família e falar, dizem, deixa eu pensar, o que vocês têm achado da minha postura aqui em casa? Eu tenho demonstrado humildade? Vocês acham que eu sou arrogante? Como vocês me enxergam? Talvez uma conversa franca na sua casa vá chocar você um pouquinho a respeito do que você é. Talvez alguns não vão ter nem a coragem de dizer para você o que pensam de você. Lembro de um professor fantástico, o professor Carlos Oswaldo, um gênio. Certamente, pelo menos na minha opinião, entre as pessoas que eu conheci, foi o homem mais genial que eu tive contato. Era impressionante a capacidade dele. E eu me lembro de uma história que ele mesmo contava, que certa vez ele estava indo de Atibaia, do Seminário Palavra da Vida, para pegar um voo para os Estados Unidos, e quem estava levando ele naquele dia para pegar o voo era o professor Davi Smith, que era professor de ética, na época de 98, no que é chamado Anos Dourados ali da escola. Tinham professores muito, muito fortes. E esse professor Davi Smith estava levando o professor Carlos Oswaldo para fazer algum tipo de palestra nos Estados Unidos. E o Carlos foi conversando com o professor Davi, dizendo, olha, porque esse ano eu vou fazer isso, eu vou escrever isso, eu tenho esse projeto, eu vou... E começou a falar sobre as coisas que ele ia fazer. Coisas fantásticas. E o professor Davi Smith, de ética, foi ouvindo tudo aquilo. Quando chegou perto do aeroporto, falou assim, que tal você acrescentar mais uma coisa nas suas listas de projetos para esse ano? Ele falou, claro, o que eu devo acrescentar? Ser um pouco mais humilde. Põe como projeto da sua vida esse ano para você ser mais humilde. E ele falou que aquilo entrou como um golpe devastador. Então ele saiu, foi para os Estados Unidos e começou então a se desenvolver, fazer o seu doutorado. E ele foi para uma igreja muito grande. E ele se inscreveu no seu doutorado, e o doutorado era assim, você ia lá, ficava uma semana, 15 dias, depois voltava e continuava os seus trabalhos no Brasil. Então ele se envolveu com uma igreja lá, doutor, gente, doutor em teologia. E não é qualquer doutor, era um homem extraordinário. Ele chegou na igreja e ele falou para o pastor, eu vou ficar durante o tempo aqui, eu gostaria de ajudar a servir a igreja local. E o pastor falou, ok, eu vou procurar um ministério para colocar você. Eu agradeço. E a semana que vem saiu a escala de trabalho para ele e era para dar aula para crianças entre 4 e 7 anos. Como assim? Eu falo hebraico fluente, grego fluente, 4 a 7 anos. 4 a 7 anos. Ele contou para nós na escola e falou assim, era Deus fazendo o que com ele? Quebrando ele. E ele falou, foi uma benção, porque não tinha como falar. No hebraico, as crianças não querem saber disso. Porque o tempo no grego, no auristo... Ele falou assim, não adianta. Todo o conhecimento dele tinha que ser apanhado e colocado nas prateleiras de baixo. Tinha que falar fácil. E ele falou, foi uma bênção para mim. Deus me ensinou que erudição não é se exibir. Erudição é você ter conhecimento, mas pegar todo o conhecimento e tornar acessível para qualquer pessoa. Porque se uma criança pode aprender o que você ensina, toda a igreja vai aprender. Pense de si mesmo, na sua casa. Você quer ajustar sua família? Seja um pouquinho mais humilde. Não fala para o seu filho assim, com quem você pensa que você está falando. Porque se seu filho falar, eu penso que estou falando com um pecador, você vai fazer o quê? Vai ficar bravo se ele falar para você? Estou falando com alguém totalmente depravado. Fala, o quê?
A teologia não diz isso. Você não vai gostar de ouvir essas coisas. Seja humilde. Pais ofendem filhos e não pedem perdão. Porque fala, não, pai não tem que pedir perdão, mãe não tem que pedir perdão. Tem sim. É importante você chamar os seus filhos e falar, ó, errei, gritei, fiz isso, aquilo. Seja humilde. Homens e mulheres, humildade é o segredo para um ajuste familiar. Versículo 4. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, mas há um só corpo de Cristo, membros uns dos outros. Paulo diz o seguinte, o corpo é um só, existem diferenças. Paulo diz que um outro requisito aí tem a ver com hierarquia. Já falei, não vou gastar tempo aqui. Nós somos um corpo só, mas temos membros diferentes. Membros que foram colocados em funções mais nobres e outros em funções mais humildes. E no corpo humano, isso é permanente. A mão vai ser sempre mão. Mas na família, você vai passar por funções diferentes. Você nasce filho, mas você não permanece filho, só filho a vida toda. Você se torna esposa ou marido. Você se torna pai, se torna tio, se torna avô. Você vai mudando. Você tem que aprender que existe uma hierarquia. Todos que estão aqui podem dizer, eu não sou professor, mas há momentos que você ensina. Eu não diria para vocês que vocês são médicos, mas vários de vocês já medicaram alguém, não medicaram? Nunca deram remédio para uma pessoa? Você fala, olha, eu não sei falar em público, mas eventualmente você tem que falar em público. Você chega no mercado, no lugar, tem que falar em público, sim. Então Deus vai colocando você em lugares diferentes, funções diferentes, para que você aprenda. Existe uma hierarquia. Num lugar você está por cima, no outro você está por baixo. E na família a hierarquia tem que funcionar. Versículo 5, olha só. 6, desculpa. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, Paulo fala, se alguém usa de profecia, que seria o ensino, profetize segundo a porção da fé revelada. A porção da fé aqui é de acordo com a revelação bíblica. Com a porção de fé revelada foi o tanto de escritura que você recebeu, o tanto de conhecimento, você tem que pregar, ensinar de acordo com essa porção. E aí o versículo 7 fala, se você faz ministério, dediquemos ao ministério. Quem tem outra palavra diferente em vez de ministério? Servir. A NVI fala, se alguém serve, como é que fala, Marcelo? Ok. Se o seu dom é servir, sirva. Talvez você olhe e fale assim, mas que bom, pastor, eu não tenho um dom de servir. O meu dom é ser servido. E você começa a olhar as pessoas e fala, termina o culto e pergunta, você tem dom de servir? A pessoa fala que tem, fala, em casa amanhã tem que fazer uma faxina. Passa lá. Você tem o dom de servir? A ideia aqui, queridos, é que todos nós servimos. Todos nós, a palavra aqui, a ideia de diaconia, todos nós diaconizamos. Nós não somos diáconos, mas todos nós servimos. Mas existem pessoas que receberam de Deus uma capacitação que as torna mais eficientes no servir. Há pessoas que têm um prazer. Esse é um dos dons mais comuns na igreja, o dom de servir. Nós servimos de diferentes áreas. Mas existem pessoas que fazem isso com uma dedicação, com prazer, sem medida. Há um desprendimento que fala assim, meu irmão, na língua portuguesa, a pessoa fala, essa pessoa é pau para toda a obra. Todos servem, mas nem todo mundo é assim. Normalmente a pessoa tem dom de servir, se tiver 4 ministérios, ela está em 4. Ela inventa até um outro para falar, eu preciso, como é que eu posso servir os irmãos? Quer uma família abençoada? Você precisa exercer na sua casa, em alguma medida, o servir os outros. Se você só é servido, já pensou uma família em que todos servem mutuamente? Que bênção seria? Olha como o versículo caminha. Se alguém ensina, esmere-se em fazê-lo. Na família é preciso ensino, é preciso ajuda, é preciso serviço. É assim que a família se amolda. Versículo 8. Quem exorta, faça-o com dedicação. Na família é preciso que as pessoas também se exortem. Na família não é um lugar em que ninguém chama a atenção do outro. É preciso dizer, abaixa a sua voz. Você se portou inadequadamente. Nós erramos nisso. A exortação faz parte. Hoje o esquema do mundo é, não diga para alguém que está errado. Você não tem o direito de dizer para alguém que está errado. É o que o mundo diz. Mas Deus fala, exortem. Exortem. E quem recebeu esse dom, porque é uma capacidade também, de você chegar a pessoas que sabem exortar melhor. Elas acham um momento, como esse professor. Que tal você anotar no próximo ano ser mais humilde? É uma exortação.
Ele teve a ousadia de exortar um outro mestre. E às vezes fala, não vou falar nada, estou com vergonha. Todos nós temos que aprender isso em casa, nos exortar mutuamente. Está aqui o outro dom, esse dom aqui está em escassez nas igrejas. O que contribui, faça com liberalidade. Pastor, esse dom eu não tenho. Não tenho. Há pessoas, todos contribuem numa igreja, mas há pessoas que têm uma liberalidade maior. E por alguma razão Deus dá mais recursos para essas. Deus dá mais para essas pessoas que são liberais, para que elas continuem dividindo. Porque se ele der o pão para alguém que não divide, o pão vai estragar, a pessoa não vai poder desfrutar de tudo. Então há pessoas que dão com liberalidade. E aí ele diz assim, o que preside, faça isso de maneira diligente. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Verso 9, olha a importância na família. Amor. O amor seja sem hipocrisia. Na casa, você quer que a família seja abençoada? Não seja hipócrita no amar. O que é uma hipocrisia no amar? É você amar alguém de forma mentirosa. Uma das formas de você amar de forma mentirosa é quando você passa a mão na cabeça de alguém, independente dos erros que você está fazendo. É meu filho. Se é meu filho, não importa o que o meu filho esteja fazendo, é meu filho, então eu o amo. Isso é um amor hipócrita. O meu filho pode fazer o que quiser porque é meu filho. Deus sabe disso. Filho é filho, não é? É sua filha que está fazendo? Mas é minha filha. A filha, o que vai fazer? Filho vai ser filha a vida toda, eu não posso. O amor seja sem hipocrisia. E antes de falar isso, ele falou, quem exorta, exorte. Então amor, exortação, tudo isso faz parte da família. Não passe a mão em ninguém, na cabeça de ninguém da família. Seja marido, esposa, sejam filhos, sejam parentes. Não passe a mão no pecado, porque esse é um amor hipócrita. Famílias que querem se ajustar ao padrão de Deus precisam exercer amor. O texto diz assim mais, logo que ele fala do amor, olha como ele entra o pecado aí. O amor seja sem hipocrisia, na minha versão diz, detestai o mal. Como assim detestar? Alguém tem outra palavra para detestar? Odeio. Então no mesmo texto ele falou, ame e também odeia. Odiar não pode. Pode sim. Odeie o mal. Ele não fala para você odiar o pecador, mas odiar o que ele está fazendo, ela está fazendo, precisa ser odiado. Isso é amor. Quando você diz assim, eu amo você, mas o que você faz é completamente reprovável. Não receberá a minha aprovação. Não partilharemos dessa sua conduta. Mas vocês são família. Nós somos famílias, mas Deus está acima da nossa família. E a sua verdade está acima da nossa família. Vou te amar incondicionalmente. Não existem condições para o amor na família. Eu vou te amar por toda a vida, mas vou reprovar sua conduta enquanto você agir assim. Amor e ódio. O que vocês acham que as famílias fazem mais hoje? Amor ou ódio? Tem dúvida? A pessoa fala assim, nós amamos. Alguém já disse para mim que o amor cobre multidão de pecados. Olha que aplicação, pastor Daniel, pegaram do versículo e falou, o amor. A Bíblia fala que Deus é amor e o amor cobre. Cobre não é encobre não, hein? O amor encobre multidão de pecados. Não, a gente vai dar um jeito. Quem encobre pecado é gente que dá jeitinho. São as folhas de figueira. Deus fala, ame, mas odeie o mal. Versículo 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. É o versículo que eu mencionei aqui, o 10, sirva os outros, honre os outros. Uma família abençoada é uma família que serve-se mutuamente. Se você, irmã que está aqui, você é quem faz a comida, você é que monta a mesa, quando termina o seu filho levanta da mesa e não tira nem um talher, nem um prato. Isso é uma aberração, está completamente errado. O seu filho não deveria só, a sua filha, não só ajudar nessas tarefas, mas se envolver em outras. Eu mencionei no retiro um filho que se levanta e fala assim, mãe, posso retirar o seu prato? Vai se servir mais? Olha, você já fez a janta? Fique tranquilo, senta um pouco para relaxar, deixa que eu lavo a louça. A mãe vai olhar e fala, meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Isso é chamado outrocentrismo, é a graça de Deus entrando. Mas se o seu filho falar isso para você, olha, senta lá, você quer que eu faça massagem nos seus pés? O que o pai e a mãe já pensam? Qual que é o esquema? Você já fala assim, qual que é o esquema? Você quer massagear meu pé?
Do nada, do nada. Deixa que a louça é por minha conta. Mãe, faz melhor ainda. Essa semana toda a louça é por minha conta. Você está olhando e fala assim, qual que é o esquema? Você está buscando ali. Por quê? Porque é normal? Não é anormal, é totalmente estranho. É uma anomalia. Mas deveria ser o padrão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nos ajudando mutuamente. Na sua casa você precisa encontrar formas de aliviar os outros, de ajudar os outros. Então a sua família vai se ajustar ao modelo de Deus. Eu gosto muito de um texto, quando Jesus fala sobre a última Páscoa, a ceia antes da Páscoa, ele diz assim, onde vamos celebrar a ceia? Jesus fala para os discípulos, vão até a cidade. Não, o que? A cidade de Jerusalém é grande, como eu vou saber qual é a casa? Ele diz o seguinte, quando passar um homem carregando um cântaro de água, quando passar um homem carregando uma vasilha de água, um cântaro, sigam esse homem, a casa que ele entrar é essa casa que será a Páscoa. Os discípulos, por que os discípulos não perguntaram nada, mas como assim? O homem que passava, passa lá 50 homens, como eu vou saber? Não, no padrão judaico, quem buscava água eram as mulheres. Eram as mulheres que... Já pensou, as irmãs que estão aqui, louvem a Deus que vocês nasceram numa outra época. Um galão de 20 litros de água pesa bastante. Elas pegavam mais do que isso, porque era de cerâmica, e vinham carregando. Os homens não faziam isso. Então Jesus falou, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um lar que foi transformado. O homem vai estar carregando o cântaro, siga essa casa. Essa casa, o ajuste nessa casa foi diferente. Na sua casa, é sua esposa que faz o trabalho pesado? Quando alguém vai para as aldeias, os missionários chegam na aldeia, os missionários caçam. Os missionários, quando eles chegam nas tribos, os índios entram na floresta e eles caçam. E eles pegam animais grandes. Eles trazem aquele animal carregado por 2, 3 índios. Quando eles chegam, eles entregam para as índias e falam, agora você vai ter que limpar. E as índias passam horas na beira do rio, abrindo o animal, tirando o couro. Trabalho exaustivo. Quando ela termina de limpar todo aquele animal, que dá trabalho, ela volta para a oca para preparar a carne. Sabe onde o índio está? O índio está na rede. Ele está na rede. E a Índia, é incrível ouvir esse tipo de coisa. A Índia tem que fazer a farinha de mandioca, preparar a carne e balangar a rede. E se a rede parar de balangar, meu Deus, a Índia apanha. Mas quando o evangelho chega nessa oca, a Índia não balanga mais a rede. Não é a Índia que faz o trabalho pesado. Há uma transformação de mentalidade. Pergunto para você, na sua oca, gostaram aí agora, né? Lá onde você é o cacique, a Índia está balangando a rede, você está deitado, ela está fazendo tudo? É os filhos fazendo tudo? Está errado, esse é o padrão, é o esquema do mundo. Deus fala um padrão diferente. Tenho que terminar, irmãos, olha só como o texto termina. Verso 11. No zelo, no fervor a Deus, não sejam remissos, sejam fervorosos, servindo ao Senhor. Famílias ajustadas, elas não só servem-se mutuamente, mas elas servem a Deus também. Quando a sua família se reúne na casa ou na igreja juntos, é um bom sinal. Quando vocês vêm juntos para a igreja, é um bom sinal. Um péssimo sinal é quando um filho vem sozinho, ninguém vem. É quando uma pessoa vem sozinha. É possível isso acontecer? É possível. Porque a graça de Deus não alcança todos do lar ao mesmo tempo. Mas eu estou dizendo para vocês que lares, à medida que Deus entra e ajusta os lares começam a se juntar e a família começa a vir junto. Então quem não tem isso deve pedir a Deus, Senhor, como eu gostaria que a sua graça viesse sobre a minha família e juntasse os meus familiares para que pudéssemos juntos cultuar a Deus. É possível que nessa noite você esteja aqui e alguém que você ama está longe. Necessariamente, nem fora, talvez assistindo à distância. Não veio, não acompanha você. Seja um pai, seja um filho, um marido, uma esposa. Ore a Deus e fala, Senhor, que a sua graça entre na minha família e a minha família possa junta ter um zelo de te servir. Uma alegria. Fiquei muito feliz quando nós estávamos montando essa estrutura aqui na igreja. Vínhamos aqui, a estrutura quem montou foi o Norberto, mas depois para cabear, vários vieram, mas o Nivaldo vinha aqui, o Nivaldo vinha como ele e Otávio. O Nivaldo chegava aqui de tarde e saía 1h. E eu aqui com ele. E vinha outro dia, saía 1h.
O Otávio Murilo olhando, eu falei, vocês acharam que igreja era só cantar, né? E o Nivaldo vinha aqui, soldava as coisas, eles estão olhando, eles estão aprendendo, falam assim, peraí, igreja não é só sentar. Para algumas pessoas, igreja é só chegar às 6, terminar, falar, irmão, eu te amo e ir embora. Mas existe todo um pré e pós que acontece. E quem se envolve no serviço está ensinando a sua família a cultuar juntos. Traga todo mundo. Hoje o Alaí veio tocar piano para nós. Está lá atrás, ó, se desenrolando com o Arthur no colo. E o Theo. E ela, a Juliana, nem sei onde está. A Juliana subiu? A Juliana foi no banheiro. Então, tá vendo? Uma situação... Tá, mas eles vieram juntos. Eles participaram de um retiro, vieram do retiro. Quando foram 4 e pouco, já estavam aqui. Com 2 bebês. Como vocês acham que essas crianças crescem? Ela fala assim, nossa, papai e mamãe devem gostar muito desse lugar. Deve ser bom, porque eles sempre estão aqui. Agora, se papai e mamãe não vêm, eles também vão olhar, não deve ser tão importante. Papai e mamãe não vêm. Aprendam isso. 12. Estamos terminando. Mais 1 minuto. Regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Quer uma família ajustada? Tá aí. Persevere na esperança. É difícil, né? Às vezes você olha e fala assim, essa pessoa não vai mudar. Meu Deus. Deus que me perdoe. Isso daqui é uma ovelha negra. Hoje não pode falar negra. Vocês entenderam o termo. Uma ovelha... Como? Desgarrado. Também não vai ser bom. Mas tudo bem. Vocês entenderam. Todos entenderam. Uma ovelha branca também vai ser... Tudo é ofensa hoje. Uma ovelha desviada. E alguns falam assim, não há esperança para esse filho. A Bíblia fala assim, sejam pacientes. As coisas não acontecem no seu estalar de dedos. Eu sei que você quer que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos mudem, ou você mesmo, mas não acontece assim. Nós temos que parar da sociedade imediatista. É a pipoca de micro-ondas, é o macarrão miojo, é tudo rápido, tudo rápido. Aí você olha para a sua família e fala, tem que ser rápido. E Deus fala, não vai ser. Porque Eclesiastes diz, todas as coisas Deus fez por um determinado tempo, há tempo e propósito para todas as coisas. Pode ser que alguém se converta com 20 anos e outro se converta com 80. E ambos caminhem juntos. Você fala, Senhor, tem misericórdia. Deus fala, é o meu tempo, não é o seu. Sou eu quem defino quem eu chamo. Mas você pode pedir, fala, Senhor, chama. Por favor, chama minha esposa, meu marido, chama meus filhos. Que alegria, eu quero celebrar juntos. Deus pode. Mas o problema é que as pessoas querem ser profetas em casa. Assim diz o Senhor, vamos todos para a igreja. Aí vira o caos. Chega em casa dizendo, ouvi uma mensagem, essa mensagem para você. E aí fala para isso. Tem gente que não tem sabedoria. Há homens que voltam para casa e falam assim, hoje o pastor pregou para você. Você acha que a pessoa quer voltar? Aí falou o quê? Falou um monte de coisa lá. Eu prefiro nem falar, assiste você. A pessoa fica com raiva de mim, eu nem tenho culpa, é porque você não foi sábio e você coloca a pessoa contra mim. Nem vou na igreja. Um homem uma vez me ligou para ameaçar aqui na cidade. Pegou meu telefone e falou, você é o pastor Marcos? Eu falei, sou. É com você mesmo que eu quero falar. Quem é você? Não, porque você falou para uma moça que ele estava conhecendo que é errado ela se relacionar comigo. Eu falei, eu não sei quem é você, mas se eu falei é que é errado mesmo. Não, mas quem é você? Eu sou pastor da igreja. Ela é da igreja? Não, mas ela frequenta. Então tá errado mesmo. Eu vou aí falar com você. Eu falei, pode vir. Falei na avenida, falei o número 442, um domingo ele vem. Ele só me conhecia por voz. Aí eu fiquei na porta, quando saí para comentar, eu era muito maior que ele. Ele olhou, ô pastor, graça e paz. Eu falei, tudo bem, está nos visitando? Tô, vim conhecer a igreja. Ele estava bravo comigo, porque a moça também estava agindo de forma errada. Então o pastor se mete em cada fria, porque os membros não sabem lidar, então veja bem o que você vai falar. Por isso que é bom estar gravado. Aí ninguém pode inventar. Sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Eu vou parar aqui, você pode ler na sua casa, o resto aí do capítulo é fantástico. Aplique isso à sua casa e você vai ver. Sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. O último aspecto é, você precisa orar. Ore para que Deus trabalhe a sua família. Ore para que o seu lar seja uma bênção. E se você chegar à conclusão, como eu falei lá no retiro, qual a conclusão? Há esperança para um lar que só um integrante da família quiser rodar tudo, ninguém mais quer se ajustar, só a pessoa lida sozinho? Há esperança sim. E eu mostrei aqui que Deus pode
Deus pode abençoar toda a engrenagem da sua família com uma única pessoa. Você é essa engrenagem e muitas vezes Deus se derrama sobre um só. E olha o que acontece com o óleo. Ele é jogado em todas as direções. Quando uma única esposa, um único marido, um único filho vive com Deus, toda a engrenagem familiar é abençoada. É impossível Deus não ser percebido, o seu lar não ser abençoado. Se alguém entrasse ali naquela porta agora, dominado pela bebida, completamente embriagado, toda a igreja ia perceber, entrou alguém alcoolizado. A pessoa começa a falar alto, ela começa a agir de forma deselegante, ela ri, ela se porta inconveniente, você vê as pessoas olhando para um lado para o outro, os homens se mobilizando para ficar perto, porque não sabe o que a pessoa vai fazer. Uma pessoa dominada pelo álcool faz com que toda a igreja perceba que ele entrou. Deveria ser assim na sua casa e no seu trabalho. Uma pessoa dominada por Deus, quando ela entra no ambiente, as pessoas deveriam falar assim: eu não sei o que é, mas eu sei que há algo com você que eu gostaria de ter na minha vida. Palavras sábias, atitudes adequadas, temperamento moderado, equilíbrio, educação. Deus derramando sobre alguém, o óleo e o poder dele se espalha por todo lugar. Pergunta você quer ser essa pessoa? Baixe sua cabeça, vamos orar. Que Deus faça isso com você. Pai, nós estamos aqui nessa noite, ao término dessa série de conferências sobre famílias. Nós queremos suplicar ao Senhor misericórdia. Nós somos pessoas que queremos as coisas rápidas, queremos transformar os nossos lares e nós não conseguimos e nos frustramos. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós queremos opinar como o Senhor tem que agir. Mas o seu tempo não é o nosso, o seu projeto não é o meu. A minha oração, minha súplica é que o Senhor salve os familiares de todos aqui, que o Senhor os alcance. Mas o Senhor tem um tempo. Ensina o teu povo a perseverar na oração, não na murmuração. A perseverar no amor, no serviço, e não no ódio, não nas brigas. Que o ódio venha contra o pecado, que o ódio venha contra o comportamento errado, que todos nós aqui possamos nos afastar, detestar o mal, mas amar. Nos ensina, Senhor, a exercer amor e ódio na medida bíblica. E por quê? Porque um dia a sua maravilhosa graça veio sobre nós e nós queremos espalhar o seu poder. Sua palavra nos diz que é o Senhor que tem poder sobre o pecado, não somos nós. E quando a sua maravilhosa graça usar as nossas vidas como canal de bênção, certamente as pessoas em volta vão perceber. E quem sabe, dobrem os seus joelhos, dobrem o seu coração e digam: Senhor, estou aqui, salva-me. Que a tua maravilhosa graça venha sobre mim. O Senhor é digno, eu sou imperfeito. O Senhor é santo, eu sou pecador. Me ajuda, Senhor, a ser servo apenas e a andar nos seus caminhos. Os lares que aqui estão representados, se os lares estão destruídos, estão desajustados, visita o Senhor. O Senhor sabe que cada família precisa. Visita o Senhor. Que eles possam se alegrar ao ver o Senhor agindo. Que eles comecem por si e possam ajustar toda a casa.